Eu quero começar com uma pergunta, acho que clássica, já que uma das três, segundo a lei, né, brasileira, há a permissão do aborto dentro de 3 aspectos. Um deles é o estupro. Vocês acham que no caso de estupro vale o aborto? E aí? Nosso Você acha, convidado, Lê? por gentileza. Sei aquela Abra a coisa, né? fila. E agora? Ai, Mas, sei lá, eu acho que não. Queira ou não, a mãe, a mulher que vai gerar, o filho que tá ali dentro tem parte dela, né? Então, sei lá, eu acho que é complicado, já é uma vida, né? Os especialistas falam que a partir do primeiro mês ele já começa a ter vida. Então é um assunto, é né? muito delicado mesmo, né? O que eu entendo assim, vida, acho que quando tem a mitose ali, quando forma o zigoto, já é uma vida. Né? Exatamente. Então a questão do aborto, ela transcende tudo. Porque sabe qual é o problema quando a gente fala de estupro? É que, vamos supor assim, eu penso na minha esposa. É complicado, Não é? exatamente. E aí? É complicado, É algo, né, Mas é cara? aquilo, né? Surreal para as Se mulheres, Deus não principalmente, permitir que aconteça, não vai acontecer. Aí entrou Deus no Né? meio, agora a vontade de Deus. Então- É vontade de Deus Pastor. ter um filho que eu não desejei? E vai ficar aquela marca, né? Que a pessoa vai levar pro resto da vida. Porque quando o filho nascer, vai pensar em toda aquela situação, o que aconteceu. Dá pra adoção, brother. Então, como vai ser, né? Isso aí vai ficar Será que não é uma marca. coisa, será que não é uma coisa muito Aí pessoal envolve também? muita coisa, eu também acho que... Acho que verdade. depende Tem da que partir estrutura da pessoa, a pessoa... Da mãe, da né? mãe, da Exatamente. mulher. Eu acho que eu quero levar. Não, acho que eu não tenho estrutura Não, emocional pra levar. É Eu acho complicado. que no caso de um estupro, é difícil pra mulher, né? A situação e tudo. Eu não sei o que vai passar na cabeça. Isso aí é só na hora mesmo que tiver na cabeça A violência, da né? mulher. Ela vai lembrar da violência, vai lembrar de tudo. Talvez ela pode ter o filho e dar pra uma adoção, né? Então, ó, Seria já começamos aqui um negócio meio quente. Vamos chamar uma matéria que é o documento da semana com a Aline, tá? Que vai falar sobre esse assunto aí, com o povo fala, com a observação cristã do assunto também, de um psicólogo. Confere aí. Hoje o Doc vai falar de um assunto super polêmico, que vem sendo discutido há quase 10 anos por ONGs, tribunais e direitos humanos. A criminalização do aborto. Eu tô com o Jonas e com a Gabriela. Jonas, o que você acha sobre o aborto? Eu acho que toda mulher tem o direito de escolher se ela quer ou não ter o seu filho. A proibição disso pode causar situações de risco para a mulher, porque ela vai buscar meios perigosos de resolver o problema e pode colocar em risco a própria vida dela. Eu acho que em caso de estupro, principalmente, isso é quase... Na verdade, não deveria ter discussão alguma, porque é uma violência contra o corpo da mulher e só ela pode decidir se ela vai querer carregar pelo resto da vida inteira o fruto dessa experiência traumática ou se ela não está preparada para isso e talvez esse filho só vai relembrá-la de uma coisa tão triste que aconteceu. Dependendo da situação, eu acho um procedimento bom, porque muitas vezes a gravidez não é indesejada, então para a criança não ser cuidada ter mal cuidado com ela, é melhor não ter do que ter e cuidar mal. Tem uma lei que está para ser discutida de aborto para mulheres que não têm condições de criar seu filho, que são pobres, têm uma classe social bem inferior. Você acha que essa lei tinha que ser aprovada ou não? Acredito que sim, né? Na verdade, eu acho que essa lei devia ser discutida por mulheres, né? Porque a maioria do parlamentarismo é homem. Melhor não ter uma criança do que ter e ver no farol depois pedindo bala depois de uns anos. Mas nesse caso de classes sociais mais baixas, eu não sei, eu não tenho uma resposta pronta para isso. Eu acho que a questão aí é um pouco mais complicada, porque pode gerar também uma série de preconceitos e coisas assim, não sei. Eu acho ele um pouco complicado porque é uma vida, entendeu? Que você está colocando ela para fora. Então gera isso muito transtorno, tanto para a pessoa que é mãe, também vai ficar isso no psicológico dela, quanto para as pessoas, quanto para a criança, entendeu? Que já é morta porque é uma vida jogada fora. Um aborto, assim, eu querer fazer, jamais. Mas agora eu fico imaginando assim, se uma pessoa pega você à força, faz você fazer aquilo sem querer. Você fica grávida, e aí? Você vai ficar com uma coisa que você também não quer?
Como é que faz? Se for legalizado, tem que ter regras. E assim, é no mesmo caso, se você sabe que tem que tomar a pílula ou que tem que usar a camisinha, não é a mesma coisa de, não vou usar, não vou, porque não é só a gravidez, né? Tem as outras coisas também, doenças e tudo. Mas acho que vai dar consciência de cada um mesmo, porque não adianta. Regras e leis existem, mas nem todos cumprem. Esse aí é muito polêmico, é muito discutível, porque a igreja, as igrejas católica, evangélica, elas condenam isso. Então tem todo esse lado aí religioso que impacta, né? É para se pensar nessa possibilidade. De qualquer forma, nós somos contra o aborto, porque só um tem direito de dar ou tirar a vida, e é Deus. Então, a despeito de leis, porque nós sabemos que as leis humanas elas podem ser falhas, nós temos que crer que o direito à vida é algo dado por Deus. Então veja bem, o que é um aborto? É alguém que não tem como reclamar, como lutar, é alguém indefeso dentro de uma mulher e sujeito a uma condição que ele não pode nem sequer se defender. É um assassinato. Porque, vejam, a lei que ela estava tramitando, né, nós conseguimos derrubar, quando eu era ainda deputado federal, nós a havíamos derrubado. Tem uma outra que eles estão querendo erguer, e é para um feto que tenha até 12 semanas, que é mais ou menos 3 meses de vida. 3 meses de vida, o ser humano está prontinho, só falta crescer. Às vezes a mulher fala, não, eu tenho o direito de escolher, o corpo é meu. Pera um pouco, o corpo é seu, mas o que está dentro do teu corpo não é você, é um outro ser. É um consenso, um plebiscito, a nação julgar que deve ter, eu sou de acordo. Se a maioria falar que não, eu respeito. Se ela engravidasse hoje, vocês não tivessem condições de criar esse filho, você faria um aborto? Acho que sim. Apoiaria. Quando eu fiquei grávida, minha gravidez não foi desejada. Mas nunca na minha cabeça passou de fazer um aborto. Nunca imaginei. O pai dele falou, quando a gente descobriu, ele falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, agora a gente vai ter o bebê. Não, a gente era só namorados. Nunca pensei. Ele falou na hora, ele falou assim, você não pensa em aborto. Eu falei, Deus me livre, nunca, jamais. Independente da classe social, pobre ou rica, acho que não importa. Eu acho que a pessoa batalha, trabalha para sustentar o filho, entendeu? Mas predomina muito o amor e a consciência, como eu informei. Então eu acho que a gente deve defender a vida a despeito daquilo que houver de razão humana. Acima de tudo, é a vida que Deus criou. Existe o aborto provocado e o aborto natural. Quando o aborto ele é provocado, ele pode ser, além de mais traumático, vai ter que ter todo um aparato por trás, psiquicamente falando, porque a mãe, como ela vai sentir? Ela não vai ter culpa por ela ter provocado, por essa vida não ter continuado até o final? E quais são os motivos que levaram a isso? Como, por exemplo, um pai que não apoiou, uma mãe ou uma família que também não apoiou, a situação econômica que não apoiou. Formas, por exemplo, que as crianças elas são retiradas aos pedaços. É retirado um membro, é retirado a cabeça, é retirado a perna aos poucos. Então, até que ponto isso, a mãe tem consciência de que vai acontecer? E mesmo que não tenha essa consciência, é uma agressão física para a mãe e também para o próprio ser, que está dentro dela, mas que, claro, não tem nenhum tipo de noção. E independente dos motivos, é importante refletir sobre todas as consequências psicológicas que pode acontecer. Porque se essa reflexão não acontecer, a própria estrutura psíquica no futuro pode resultar em doenças psicossomáticas. A moral não pode ser promulgada como uma lei, mas o comportamento pode ser regulado. Os decretos não podem mudar o coração, mas podem limitar a crueldade. Martin Luther King. Gentlemen, it's a girl!
Muito bem, você assistiu o Doc da Semana com a Aline Marques, falando um pouquinho sobre aborto. É um tema super polêmico, envolve legislação, bom, envolve muita coisa. Eu tô aqui com a doutora Tânia Valadares Andrioli, tudo bem? Oi, tudo bem. Bem-vindo ao programa O2 TV. Eu que agradeço. Vai falar um pouquinho pra gente sobre as consequências fisiológicas, né? Ela que é ginecologista, também obstetra. O aborto ele é extremamente perigoso, coloca a vida da mulher em risco, principalmente quando feito em situações pouco regulares, né? Feito em casa, por pessoas que não têm a qualificação adequada e elas muitas vezes se machucam muito. Pode contaminar, tem situações que você carrega germes para dentro do útero, causando uma infecção muito grave, que pode levar à sepse e à morte dessa mulher. Entendi. Ou numa situação não tão grave, a perda do útero. E nessa situação ela nunca mais pode gestar novamente. Então existem clínicas clandestinas e também a pessoa pode fazer isso em casa? Tem situações que a gente atende nas emergências, que a mulher, ou foi ela mesma que introduziu objetos estranhos, ou ela foi em alguém que fez isso, só que uma pessoa sem uma qualificação, e isso carrega germes mesmo. O abortamento no ambiente asséptico do hospital já tem risco. Imagina feito em casa ou em clínicas sem a menor segurança. Esse que é o maior problema, a pessoa se expõe muito. E quais são os métodos mais comuns que normalmente tem, assim, de aborto? Bom, tem esse da manipulação do útero, é uma forma, né? A pessoa manipula o útero, usa objetos para tentar provocar o abortamento, estimular a expulsão, ou através de medicamentos. A mulher toma medicamento ou coloca no fundo de saco vaginal um medicamento, certo. E com isso ela pode acabar abortando da forma medicamentosa. Também é uma outra forma. E podem dar danos, por exemplo, de nunca mais engravidar? Tem esse tipo de danos? Sim, sempre. Quando existe uma situação que a gente tem que induzir um parto usando medicações desse tipo, a gente sempre toma um cuidado muito maior, porque pode ter consequências graves, sim, sempre pode ter. Tá? O sangramento pode ser fora de controle, ela pode ter hemorragias muito graves, pode precisar ser hemotransfundida. O sangramento pode ser de tão difícil controle que pode levar à morte dessa mulher. Então é sempre perigoso. E quando alguém procura a doutora falando assim, eu desejo abortar, o que normalmente a doutora fala, conversa, como é que... É uma situação muito delicada porque é proibido, é contra a lei. Né? Então, você não pode estimular de forma nenhuma, pelo contrário, você tem que demover a mulher dessa ideia. Certo. O problema todo é que você não pode nunca deixar de acolher essas mulheres. Então, nunca olhar essa mulher e não, ela está querendo fazer aborto e isso é errado. Não, você tem que acolher, você tem que dar todas as orientações do início ao fim. Né? Mesmo que ela venha a fazer o aborto, você está lá, tem sempre que estar junto dela. Houvesse a legalização do aborto no Brasil? Sim. O que você imagina de consequências, de situações? Eu entendo típicas, que muita gente... Isso é um assunto super discutido, né? Tá. Muita gente fala a favor que a mulher faria o aborto no ambiente hospitalar, então, portanto, mais seguro. Certo. Né? Ela não teria o impacto de uma gravidez indesejada. Esses são os argumentos a favor, né? Os argumentos contra é toda a questão da vida, é a questão de... Também, e uma situação que eu acho até mais importante aqui, ela não fez um planejamento familiar, ela engravidou porque houve uma falha no planejamento familiar. Um acidente, né? Exatamente, e ela precisa receber uma orientação para que isso não venha a acontecer. Provavelmente você melhorando a educação ia reduzir muito o número de mulheres que ia se ver nessa situação de estar grávida sem querer. Entendi. E a gente perguntou agora há pouco, no caso de estupro. No caso de estupro, é uma situação em que já é legalizada, tá? A mulher que sofreu estupro, ela pode ser submetida ao aborto por meios legais, inclusive instituições públicas. É uma situação. Uma outra situação é risco para a mulher ela tem uma doença grave o suficiente que a gravidez seja uma coisa inconcebível, né? Vai levar essa mulher à morte. Também é uma situação, né? Quando o risco da gravidez é muito grande. E caso de anencefalia também. Já é uma situação já prevista que a mulher pode fazer o abortamento. No caso, o que seria isso, assim, para quem está em casa entender? Anencefalia é uma situação, é uma malformação do feto,
em que falta a parte do crânio e o cérebro dessa criança não se desenvolve. Entendi. Então, é uma criança que a mulher vai passar por toda a gestação. No final das contas, vai nascer uma criança que é inviável. Ela não vai sobreviver, não tem como ela sobreviver. Tá, e uma opinião pessoal. Você acha que há algum motivo coerente para alguém realizar um aborto, na tua opinião? Fora os já citados aqui, né, de risco materno, as questões legais, não. Eu entendo que a gente tem que trabalhar, né, medidas de educação para que as pessoas devam... Eu entendo que o planejamento familiar, a educação, isso tudo resolveria o problema na grande maioria das vezes. Aliás, resolveria muitos problemas no nosso país, né? Sem Além dúvida. do próprio aborto. Falta educação, é isso. Muito obrigado, doutora, Eu por que estar agradeço. aqui no O2 TV, esclarecendo para todo mundo que está em casa. E vamos aproveitar essa mesma pergunta que a gente fez agora. Vamos lá, Babi, vamos perguntar para quem está em casa. Chegando para você aí a polêmica do dia. E aí, vou te fazer uma pergunta agora. Existe algum motivo coerente para que seja permitido o aborto? E aí, qual é a sua resposta? E valendo aí a camiseta do Quem Ama Espera. Bom, para todos os participantes aí, essa super mega camiseta lindona, hein? Bom, semana passada a gente teve uma ganhadora, a mulherada aí abrindo a fila dos ganhadores da promoção. Foi você mesmo, Ariane Félix. Parabéns! O seu Twitter é @Ariane_Félix. É, você, Ariane, tem 3 dias úteis para passar aqui e retirar o seu prêmio com a gente, tá bom? Um beijo grande para você, Ariane. Parabéns! E você também pode participar. Fica aqui com a gente. Muito bem. Olha só, existe algum motivo coerente que permite o aborto? Ou não, de forma alguma, não deve ter aborto? Ai, é muito difícil, né? Eu não sou mãe ainda, né? Eu sou casada, mas não tenho filhos ainda. Sou casada faz pouquinho tempo. Eu não sei o que é a sensação de ser mãe, mas deve ser algo extremamente forte, extremamente marcante na vida de uma mulher. Então é uma decisão que realmente tem na que matéria, se o pensar Bispo G muito, falou né? algo muito forte, né? Falou, que culpa tem o feto? Que culpa tem a criança? Nenhuma, né? Nenhuma. Foi o que ele falou, né? Ele tá lá Não tem inocente. culpa, ela é inocente. É uma criança, né? Que não tem nem pecado. Até mediante a palavra de Deus, a criança não tem pecado algum. A pessoa vai e decide ter esse filho. Aí a criança nasce e ela rejeita essa criança ou, sei lá, sabe, começa a violentar essa criança de alguma forma. Então, é muito difícil, né? O que a doutora Tânia falou agora há pouco é muito real. É o tipo de problema que, para resolver, é prevenção. Se houvesse mais educação, né, uma condição melhor de orientar a pessoa que engravidou com 13, 14 anos, poderia não ter acontecido. Se a nossa mídia também fosse menos agressiva na área sexual, como infelizmente como eu já vi casos aí de padrasto que engravidou a enteada, entendeu? Dentro da família, aí rola aquele desespero que engravidou. Meu Deus do céu. Hoje em dia é muito banalizado, né? A questão da virgindade, né? Antigamente, na época da nossa mãe, né? A mulher casava virgem por uma questão de respeito a ela mesma. Hoje em dia, a coisa está totalmente banalizada, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, falando nisso, e eu tinha uns 16 anos, eu tinha um amigo meu que tinha 16 anos. E nós estudava, fazia escola, né? Normal. E esse rapaz, ele estava frequentando a igreja, estava começando a caminhar tudo. Eu fiz amizade com ele e tudo mais, né? E ele engravidou uma garota, que tinha uns 13, 14 anos. E é impressionante que hoje eu converso assim, né? Eu revi tudo. E é até um pouco triste, porque você vê que ele tinha uma perspectiva de terminar os estudos, fazer uma faculdade, ter um futuro diferente, mas infelizmente teve que parar de estudar, para trabalhar, para pagar, porque não é barato ter um filho. Não, você que agora tem um ano, né, de filho, é barato? Não é barato, gente. Não é, cara. A gente precisa deixar claro que a gente não tá falando que ter filho é uma coisa ruim, né? Não é barato, mas é Não é compensador. ruim, é caro. Exatamente, Mas é mas é a realidade, É caro. né? E muda realmente a sua vida. Você não tem a Muda mesma a vida que vida. você tinha um ano atrás.
Eu costumava ir no cinema 2 vezes por semana, agora já não vou mais. Agora você vai 2 vezes por ano. Você vai assistir agora desenho animado de criança. Agora é galinha pintadinha. Ai, meu Deus. Agora é backyard. Cocoricó. Por isso do Quem Ama Espera, né? Eu acho que às vezes as pessoas... mas por que casar virgem e tal? Já começa por aí, cara. Pô, se preserva pra evitar um acidente. Eu conheci um menino que ele até falou, pastor, eu tava bem e tal, no meio do meu namoro. A primeira vez que eu transei com a menina, sem camisinha, de primeira eu engravidei a menina. Olha, O cara gente, e acontece, arrebite, viu? né, meu? Você não se engane, porque isso jogado na Mega realmente Sena acontece. era melhor, né? Acredita? Nunca transou, a primeira que transou, engravidou a menina e falou, agora mudou totalmente. Que a acho que estrutura de vida do sabe cara, que as pessoas meu. também pensam que eu não vou aproveitar, né? E se eu casar com... Vamos falar bem abertamente. Se eu casar e não for bom, sei lá, né? As pessoas ficam pensando isso. Eu vou falar pra você, se você casar com aquele que Deus te escolheu, com aquela que Deus escolheu pra você, querido, você Com não certeza. vai errar. Pode ter certeza que o negócio vai ser bom. Ó, eu casei virgem, Eu também! tá? Casei Eu não. virgem, foi muito divertido. Infelizmente Tá. eu não. Foi muito engraçado também. Por sinal, né? Então, meu, na bênção, cara. Segura a peruca aí que Deus vai te abençoar. Olha, eu falo uma coisa. Já pensou, que nem eu cheguei no dia da minha noite de núpcias, olha, eu vou abrir a intimidade pra vocês. E eu falei assim, eu tenho um presente pra te entregar, né? Imagina, olha que coisa mais linda, você entregar um presente, a sua virgindade romântico, hein? pro seu esposo. Marcinho já ligou a mesa de pra sua som lá, esposa. já. Meu Deus! Botou no último Aquele volume. violino. Corta, vai! Que bacana, isso é muito legal, né? Pra mim foi difícil, assim, porque eu vim já de um mundo zoado, né? E eu cheguei na igreja, eu fui casar depois de 3 anos que eu tava na igreja. Aí eu namorei 2 anos. Pra segurar a onda, depois que já teve a prática. Você sabe como é que não. você segura? Ficando na igreja até tarde. Vai lavar a igreja. Se joga no ministério. Esse negócio Se de joga pegar no o carro ministério. à noite, brother, é perigosíssimo. Se joga na obra, cara. Eu trabalho também na parte de RH e eu contrato. Às vezes vem as meninas de 16 anos. Pois é. Né? 17 anos, 18 anos. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2. Meu Deus do céu, cara. E quem cuida do seu filho pra trabalhar? Eu deixo na creche. Ou com a mãe, né? Ou com a mãe, ou com a avó. E aí, na maioria das vezes, são meninas, mães solteiras. Então você participa aí pelas redes sociais.